Paz do Senhor, irmãos. Amém. Capítulo 6 do livro de Provérbios, sem perca de tempo. Nós vamos dar continuidade à nossa extensiva exegese do texto bíblico proposto. Está muito frio hoje, né, irmãos? Está bastante frio, mas Jesus tem sido bom para conosco. Então, capítulo de número 6 do livro de Provérbios. A gente vem trabalhando esse texto bíblico já algumas terças-feiras, e a cada terça-feira que a gente partilha com os irmãos o texto, a gente aprende alguma coisa. A nossa observação do texto está inserida a partir do verso de número 6 até o verso de número 11. Então eu vou ler o verso 6 de forma sucessiva. Os irmãos que estão com a Bíblia aberta farão uso do verso seguinte e nós vamos terminar no verso de número 11. É uma leitura muito curta, porém bastante produtiva. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Pai de amor, bondade e misericórdia, nós somos agradecidos ao Senhor por todo o bem que nos tem feito, pela tua bondade e misericórdia, que a todos os instantes da nossa vida nos tem alcançado e nos tem permitido, Senhor amado, estar na tua presença. Hoje, mais uma vez, pedimos a inspiração do teu Espírito Santo para que tudo que venhamos tratar aqui possa redundar em bênção da tua parte para as nossas vidas, para a vida da tua igreja, que a tua palavra alcance o nosso coração, de maneira que saiamos daqui abençoados, Senhor, e possamos continuar glorificando e bendizendo o teu nome, pois esse é o pedido e o desejo do nosso coração. Quantos dizem amém? Eu estou percebendo que vocês estão com frio mesmo, né? Quantos dizem amém? Glória a Deus, chegou o povo aí, né? Aleluia. Sente-se glorificando o nome de Jesus. Queridos irmãos, como já é de conhecimento dos irmãos que participam conosco aqui do nosso culto de ensino e também dos irmãos que nos têm acompanhado aí nas redes sociais, a gente começou aqui com uma brincadeira aqui, não é? No púlpito, eu conversando com Wesley, vamos gravar, a minha esposa sempre pedindo para mim, grava, a minha cunhada sempre pedindo, grava, e a gente acabou, do jeito que estava, irmão Levi, está maravilhoso, não precisa... E aí nós começamos a gravar e a coisa foi tomando uma proporção, e eu estou agradecido a Deus, porque da mesma maneira que eu tenho sido instrumento de Deus para abençoar a vida dos que estão aqui conosco, presentes nos nossos cultos de terça-feira, essa mensagem também tem alcançado muitos corações, muitas vidas, e esse é o propósito para o qual Deus nos chamou. É lógico que nós temos aqui a exiguidade do tempo, que talvez não nos permita, muitas das vezes, chegar à conclusão daquilo que nos propomos a discutir, mas com muita vontade, com muito entusiasmo, a gente tem procurado, ao longo desses quase 30 anos de ministério, se dedicar na busca do ensino da palavra, sempre respeitando o princípio de que ninguém é absolutamente sábio a ponto de se tornar detentor de qualquer verdade. A verdade bíblica, ela é absoluta, e tudo que eu falar aqui deve estar embasado
dentro do texto bíblico. Se eu falar alguma coisa que não esteja construído, consolidado no texto bíblico, seguramente eu não estarei falando da parte de Deus, mas de mim mesmo. Então eu tenho tomado muito cuidado nessa dedicação e na apresentação do texto dentro de uma exposição muito singular, como é o propósito do nosso coração, para que os irmãos possam, de forma muito prática, absorver aquilo que nós temos nos dedicado a ensinar. Eu comecei o livro de Provérbios, capítulo 6, trazendo um tema que, na minha concepção, se coaduna com o que está no capítulo 6, de forma bastante resumida, mas muito objetiva. E a nossa tematização no capítulo 6 está inserida na seguinte temática: quando é que a vida pode se tornar boa dentro da visão do sábio Salomão? E aí nós trouxemos já, num primeiro momento, algumas advertências, princípios bíblicos que são construídos pelo sábio Salomão, filho do rei Davi, e que agora está numa fase da sua vida em que ele, com base na sabedoria que recebeu de Deus, ele tem legitimidade para construir boa parte desses provérbios, boa parte desses ensinamentos, que consequentemente consolidam ou consolidaram num tempo passado a vida daqueles que foram por ele alcançados e continuam consolidando e firmando o coração dos nossos irmãos, principalmente dos que são amantes da palavra de Deus. E dentro dessa sistemática exposição de várias advertências que o livro de Provérbios contém, que é um livro poético, e ele tem também como fundamento básico mostrar essa essência, esse cuidado de Deus para com a vida daqueles que nele esperam e confiam. Salomão faz advertências que são pertinentes ser discutidas, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Por exemplo, Salomão fala do instituto da fiança, que é uma figura jurídica, como algo tão presente nas nossas vidas, não no sentido de nos impedir de sermos fiadores de A ou de B, mas de tomarmos alguns cuidados, nos cercarmos de cuidados, para que ao tomar essa atitude de ajudar, ou de pelo menos buscar ajudar alguém, nós não nos enveredemos por um caminho sem volta. Então, uma das principais observações trazidas por Salomão é que aquele que deseje propor a fiança ou estabelecer a fiança para alguém, ele deve primeiro ter consciência do que está fazendo. Segundo, ele deve ter um patrimônio que garanta, que dê a ele a garantia de que se eventualmente o devedor não pagar, ele não vai ficar em maus lençóis. E o terceiro plano, sempre mostrar o princípio da generosidade. E eu acho muito interessante porque Salomão também reflete a pessoa de Jesus Cristo. Esses ensinamentos de Salomão, eles estão muito baseados naquilo que a própria cristologia vai nos ensinar e nos mostrar. Então, quando Salomão ele fala do cuidado da fiança, no primeiro momento ele não está dizendo que você não deva ser, ele está também enaltecendo o princípio da generosidade. Por quê? Porque segundo o texto bíblico que nós discorremos aqui, nós precisamos considerar que Jesus foi o nosso maior fiador. Não é? Se Jesus não tivesse dado a sua vida por nós no partíbulo da cruz, nós não teríamos nenhuma probabilidade de estar aqui. Só estamos aqui porque ele tomou para si os nossos pecados. Isso Isaías exterioriza, ele verbaliza de uma forma tão forte no capítulo 53, né? Isaías chega a dizer que quando Jesus assume a natureza humana para nos permitir assumir a natureza divina, ele escreve dizendo que olhando para ele, ele não tinha parecer e não tinha formosura. Mas aí Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que hoje nos traz a paz, liberdade de levantar a mão, de adorar, de glorificar a Deus, porque nós estávamos condenados, agora está sobre Jesus Cristo, que leva o partíbulo da cruz, que morre na cruz para nos dar a garantia de vida eterna. E aí Paulo, ele vai consumar esta declaração de Isaías quando ele escreve, por exemplo, o capítulo 3 de Gálatas,
Gálatas, verso 13, e lá Paulo faz uma afirmação imperativa dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, o que Jesus fez? Ele tomou o meu e o seu lugar, ele nos remiu dos nossos pecados, ele pagou o preço que nós não podíamos pagar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando e bendizendo o seu nome. Só por isso já vale um glória a Deus e um aleluia aí, não é? Então é nessa temática e dentro desse contexto de construção que está inserido o livro de Provérbios, em especial o capítulo de número 6. Então, na terça-feira próxima passada, nós lemos muitos textos bíblicos, falando desta aplicação muito interessante. Eu fiz aqui algumas anotações e mostrei, por exemplo, a instrução de Salomão, quando ele pega esse pequeno inseto, a formiga, para comparar a atividade laboral da formiga com as atividades do cotidiano e confrontar o preguiçoso que fica esperando chover e fica esperando que venha na mão dele para que ele faça alguma coisa. E quando chega na mão dele para ele fazer alguma coisa, ele não faz nada. É nesse ambiente de construção que Salomão vai nos dar a ideia de que uma das questões espirituais que estão atreladas ao trabalho envolve o próprio Deus. O próprio Deus, quando criou o homem, ele já instituiu, ele já colocou no coração do homem o desejo pelo trabalho e também destacou ao homem a importância do trabalho. Não é verdadeira a informação que o homem ficava lá de forma ociosa no jardim, olhando para cima sem ter o que fazer. Eu já vi pregadores dizendo que o homem e a mulher só pecaram porque eles estavam vivendo uma ociosidade. Isso não é verdadeiro, não tem texto bíblico que comprove isso. Pelo contrário, o homem foi colocado no jardim e ele trabalhava, e trabalhava todos os dias. Enquanto ele permaneceu sob a égide e o cuidado de Deus, Deus cuidou dele e sempre colocou nele disposição para o trabalho. E é justamente neste caminho, nessa consolidação de orientação, que Salomão ele faz afirmações contundentes acerca da importância do trabalho. Ele chama a nossa atenção para mostrar que o nosso Criador, desde o início da criação, ele teve a intenção de que nós trabalhássemos. Pastor, dá um texto claro para a gente ter uma ideia do que o senhor está falando. Gênesis 2,15, se alguém quiser ler aí, só para a gente recapitular, só para nós recapitularmos. Gênesis 2,15 está lá consolidado isso. Aí eu li para vocês aqui, acho que foi uma das últimas leituras que nós fizemos terça-feira próxima passada, da verbalização que João constrói a partir do capítulo 5, verso 17, quando ele diz que está trabalhando e Deus continua trabalhando. Isaías, no capítulo 64, ele faz uma afirmação tremenda. Ele diz de que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem tampouco com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe a favor daqueles que nele esperam. Essa ideia de achar que Deus vive num ambiente de ociosidade é só para o preguiçoso. Quem conhece Deus na essência sabe que Deus é o próprio autor do trabalho, e para incentivo do homem ele trabalha, continua trabalhando e continuará trabalhando, porque ele é eterno e subsiste eternamente. Mas o ápice desta afirmação está em Gênesis 2,15. Quem puder ler para nós aí, leia aí já rapidamente. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. A palavra lavrar está atrelada ao ambiente da agricultura. Então essa ideia de que o homem ficava lá, a comida vinha para ele, lógico, isso aqui é uma exteriorização, uma verbalização minha. Aquela ideia que o anjo vinha de manhã trazer o café na bandeja, na hora do almoço, não, o homem tinha que trabalhar, o homem tinha que levantar cedo e trabalhar. Esse ambiente de trabalho sempre foi consolidado no propósito espiritual de Deus.
E isso vem para confrontar aqueles que não gostam de colocar a mão na massa. E aí é que está o segredo da grande atividade laborativa na vida do indivíduo. Quanto mais você trabalha, mais disposição Deus lhe dá para trabalhar. E quanto mais disposição tem, mais os seus sonhos tornam-se realidade e se consolidam no ambiente de construção do trabalho. Agora, tudo tem que estar dentro de um regramento e de um comportamento que se coadune com aquilo que a Escritura está ensinando. Então, nós temos algumas coisas interessantes que precisam ser consideradas. O primeiro é que o homem foi colocado lá para lavrar o jardim, ou seja, ele precisava trabalhar para comer, mas pastor, já não tinha tudo pronto? Estava tudo pronto, mas o homem tinha algumas obrigações que eram deles. Aliás, Deus não chama ninguém para não dar responsabilidade. Eu fico muito admirado quando eu vejo algumas pessoas na igreja dizendo: aqui não me cabe, aqui o meu conhecimento é muito vasto para que as pessoas que me cercam me acompanhem, aqui não me cabe, eu não tenho espaço para desenvolver aquilo que eu aprendi. Isso é uma falácia, porque quem quer trabalhar em qualquer lugar, em qualquer ambiente da igreja, ele vai se encontrar. Agora, o grande problema da nossa geração é que nós nos revestimos de um sentimento de ego, de soberba, e nós não queremos fazer qualquer coisa. Por exemplo, o diácono, o pastor sempre será um eterno diácono. Eu tenho uma experiência daqui, logo que eu cheguei, foi um final de ano, passou aquela bagunça, e quando eu cheguei aí na porta, 5 horas da tarde, cheio de papel, que é o resultado daquelas festas do dia 31 para o dia 1º, passei a mão numa vassoura e comecei a varrer, e de repente chegou 2 obreiros, um olhando para o outro, ficou olhando, e eu pensei comigo, né, eles vão me chamar e vão me ajudar. Mas aí, depois de um período que eu estava varrendo, ele falou assim: mas o senhor não pode varrer. Eu falei: por que eu não posso varrer? Não, porque isso aí tem as irmãs que fazem a limpeza da igreja. Eu falei: não, mas as irmãs não vão vir. Quer dizer que se as irmãs não vierem, a igreja vai ficar suja e nós vamos recepcionar os irmãos que virão para o culto com a porta da igreja desse jeito? Não, mas isso não é serviço para o senhor, é serviço para quem? Para os diáconos. Aí eu dei uma olhada para ele, né? Fiz aquele raio-x, esperando que ele fosse se pronunciar, até que por fim ele resolveu entrar ali, pegou uma vassoura, o outro pegou uma pá, e nós varremos. Depois ele ficou comentando lá: você viu? O pastor estava varrendo a porta da igreja. Mas por que o pastor não pode varrer a porta da igreja, se isso é um princípio que deve nos nortear no nosso chamado e no nosso ministério? Aqui não tem ninguém grande, irmãos. O grande aqui é Ele, o poderoso aqui é Ele, o importante aqui é Ele. Nós somos simplesmente instrumentos. A palavra servo, do seu original lá do vocábulo grego, é doulos, não é? É o servo que se coloca à disposição do seu Senhor para cumprir o propósito do seu Senhor. É justamente esse verbo que está empregado lá em Filipenses, capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, quando Paulo afirma que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação, pastor Carlos Araújo, ser igual a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele se despiu da sua glória, do seu poderio, ele assumiu a nossa natureza humana como prova de que ele veio como servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E isso está onde? No ambiente do trabalho. E aí o que é que Salomão quer consolidar aqui? Ele quer combater um comportamento que muitas das vezes tem tomado conta das nossas vidas espirituais, qual seja a negligência, a obrigação de que todos nós temos responsabilidades no ambiente do trabalho. Verso 11: assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Ele está falando o quê? Que a preguiça, e aqui nós precisamos dividir isso aqui, né? Essa preguiça contumaz, que nos faz nos tornar ociosos a ponto de largar de mão, se ela continuar num ambiente de crescimento, ela vai nos levar àquilo que Salomão está discriminando como o seguinte:
te sobrevirá a pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado, sempre no ambiente da violência. Ele diz que a preguiça excessiva, evangelista Aurilécio, ela leva a uma pobreza decadente, e como resultado desta pobreza decadente, ela precisa ter um acusador, ela precisa ter um indício no mundo físico. O que leva? Porque a pobreza é um instituto que tanto pode ser na alma como pode ser no corpo. E o que é que essa pobreza continuada ela gera? Ela gera uma palavra chamada necessidade. A palavra necessidade aqui está colocada em termos de restrição, de impedimento. Quando você se torna pobre demais, é como se ele estivesse dizendo assim: as portas se fecham para você, você sempre vai ter que ficar com o chapéu estendido, dependendo de alguém ou de alguma coisa para sobreviver. E por quê? Porque a preguiça, ela tem esse poder, esse gatilho de avocar para a sua vida a pobreza. E aí Salomão descreve a pobreza, olha que coisa forte isso, como um ladrão, e a necessidade é apresentada como um homem armado. Temos uma outra coisa interessante. Você pode até dizer assim: pastor, mas quer dizer que então as pessoas que trabalham não passam necessidade? Sim. O que eu estou falando aqui não é das pessoas boas que trabalham e passam necessidade. O que eu estou tratando aqui é das pessoas boas que, embora sejam boas, são preguiçosas. A questão aqui é essa. E aí nós temos textos bíblicos que vão nos mostrar com quanto haja tempo em que pessoas boas, trabalhadoras, também sofram necessidade. Querem ver uma coisa? Filipenses, eu acho que é capítulo 4, verso 10 até o 13. Olha o que Paulo vai afirmar ali. Dá uma olhada. E vamos ver se a gente consegue consolidar essa ideia. Filipenses capítulo 4. Verso 10 ao 13. Quatro, 10 ao 13, meu irmão. Vamos, porque a hora vai embora. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a nossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizesse bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Pronto. Então, qual é o princípio da necessidade apresentada por Paulo? A necessidade apresentada por Paulo, ela não está atrelada a um ambiente de preguiça, porque Paulo trabalha de forma contumaz, e ele trabalha de forma a mostrar a efetividade do seu trabalho. A constrição e a necessidade apresentada por Paulo, ela está em torno das circunstâncias adversas que ele enfrenta para o exercício, inclusive, da sua atividade laboral. Ele agora está sendo chamado para o exercício de um trabalho espiritual, mas nem por isso ele deixa de cumprir o seu papel, até porque Paulo, e é muito interessante a gente lembrar disso aqui, Paulo, embora ele fosse um judeu nato, ele fosse da tribo de Benjamim, ele era um cidadão romano, não é? Naturalizado, e uma das características que os romanos carregavam, e isso eles carregavam com muito orgulho, era o exercício e atividade laboral. Você não via um romano passeando para cima e para baixo com a cara para cima, não. Eles sempre foram consolidados, até porque eles foram uma nação que na sua maioria
e na sua própria existência, a sua história de existência, foi uma nação muito poderosa, muito próspera, principalmente pelas guerras que enfrentava e pelas vitórias que consolidavam. E era interessante que os romanos, eles não eram escravos. O romano nascido em Roma, o romano natural, ele não era escravo. Os escravos eram as pessoas que eram submetidas às batalhas e que perdiam as batalhas e que eram levadas na condição de escravos. Tanto é que a sociedade romana, ela era composta por pelo menos 3 classes interessantes num contexto social. Os próprios romanos, que ocupavam os melhores lugares, tanto na política como na sociedade coloquial. Os soldados, que tinham uma representatividade, principalmente aqueles que voltavam e depois eram aposentados, que não se tornavam pobres, se tornavam senhores feudais das terras conquistadas. E o proletariado, que normalmente era constituído por pessoas pobres e pelos escravos que eram trazidos pelo governo romano para o exercício da atividade do crescimento da riqueza da própria nação. Foi assim que os Césares se tornaram poderosos, foi assim que os imperadores, melhor dizendo, se tornaram poderosos, e depois vem a figura do César. Foi justamente subjugando outras nações e fazendo com que essas nações escravizadas trabalhassem para que eles pudessem obter todas as riquezas e consolidar o grande império romano. Eu fico pensando, é só mais ou menos para a gente se situar aqui, que o imperador César, por exemplo, ele não acreditava que tivesse uma outra nação tão poderosa como ele que pudesse derrubá-lo. Mas percebam que a história romana, que não é o que a gente está discutindo aqui, mas é só para aflorar o seu pensamento, ela começa sendo destruída, não é pelas brigas internas dentro do Senado romano, dentro da cúpula política daquela nação, é pelos próprios vassalos, pelos escravos e pelos soldados que estavam nas fronteiras e que tinham o papel de guardar a estrutura do Império Romano, que os tornaram aquela grande e poderosa nação. É através disso que eles começam a cair, ou seja, a negligência, o sossego de você achar que tudo está resolvido e que você não precisa fazer nada, é onde mora o perigo e te leva a uma decadência profunda, e ele vai produzir grandes prejuízos. Me lembrei agora lá do segundo livro de Samuel, lá no capítulo 10, qual é que é o problema do Davi? O Davi manda o Joabe para a guerra e fica no palácio dormindo. Lembram dessa história? E é interessante que ele passou o dia dormindo, porque o texto diz que ele se levantou à tarde. Se ele levantou à tarde, o texto me dá a ideia de pensar que ele passou a manhã toda dormindo, roncando, sem fazer nada. E aí Salomão aparece aqui dizendo: vai ter com a formiga, preguiçoso, sai debaixo dessas cobertas. Contei para vocês aqui a história dos 5 minutos do sono, não é? Só quem sabe o que significa 5 minutos do sono é que pode valorar. Qual é o melhor momento do seu sono? Fala aí, missionária Elaine. Qual é o melhor minuto do seu sono? Qual é o melhor momento, irmão Alex, do seu sono? Não é aquele sono que você dorme a noite toda, é aquele que o despertador toca e você tem que levantar. Isso aqui é universal. 5 minutinhos. Mas é nos 5 minutinhos que a gente arruma o prejuízo. E aí nós vamos enveredando por um caminho sem volta. Mas vamos lá. Hoje eu queria rapidamente falar com os irmãos sobre alguns princípios ainda norteados no capítulo 6, verso de número 6 a 11, que devem ser por nós considerados para que nós não nos embaracemos nos caminhos da preguiça. Isso significa dizer o quê, meus irmãos? Que a preguiça, ela é algo que se espalha lentamente na nossa vida, irmão Wilson, até que ela seja capaz de dominar tudo. A preguiça é um inimigo silencioso, pastor Davi Gregório.
E muitas das vezes nós não temos aquele feeling para identificar se é um problema de saúde, se é falta de vitamina. Eu vim agora reclamando com a minha esposa, preciso tomar umas vitaminas. E nós precisamos ter essa percepção, porque ela é de cunho espiritual. Muitas das vezes a sua falta de disposição para determinadas atividades, Éder, pode também ser um problema biológico, um problema de saúde. Mas em via de regra, a preguiça é um mal, se assim eu posso colocar. Me permitam aqui os exegetas que estão aqui na igreja, me permitam fazer essa colocação. A preguiça é um mal que muitas das vezes não é identificado. E por quê? Porque ela age num ambiente silencioso. Esses dias eu estava vendo uma matéria com a missionária Elaine sobre o poder e o efeito do dióxido de carbono, é aquele gás produzido pela queima do combustível. E eu estava ouvindo aquela reportagem e pensando no texto, no que eu estaria dizendo para vocês hoje, e o Espírito de Deus me fez refletir nessa verdade bíblica. A preguiça é tão nociva como o dióxido de carbono. E ela é difícil de se identificar, principalmente quando o indivíduo, aquela pessoa que está sendo objeto da preguiça, ela tem dificuldade de fazer essa análise. Porque a preguiça ela pode ser constatada por duas formas. A primeira, pela forma coletiva. Eu olho para o indivíduo e eu sei que ele é preguiçoso. E por que eu digo que ele é preguiçoso? Porque as atitudes que o acompanham lhe colocam nesse patamar de ser considerado um indivíduo preguiçoso. Quem é um indivíduo preguiçoso, irmão Rubens? É aquele que tudo para ele é difícil. É aquele que tudo para ele custa um preço. É aquele que não tem ânimo para fazer nada. Graças a Deus não tem aqui, tem um lugar bem longe de morar. Está aqui, todo mundo é trabalhador. Mas a preguiça, se eu pudesse conjecturar aqui essa fala, e eu sempre gosto de citar isso, Lírio, quando eu era menino, com a idade lá do meu filho, do Caleb, eu gostava muito de um desenho da Hanna-Barbera, que eu já falei terça-feira aqui para vocês, do leão e daquela hiena preguiçosa. O preguiçoso, ele nunca tem perspectiva de que os dias serão melhores. Para o preguiçoso, todo dia é um dia ruim. O preguiçoso não tem atitude de enfrentar o dia mal, porque ele está sendo consumido lentamente por esse mal. E o desenho da Hanna-Barbera, ele justamente exterioriza dois personagens, um de bem com a vida e outro de mal com a vida. O que está de bem com a vida, independente de estar fazendo chuva, de estar fazendo sol, independente de estar calor, independente de estar frio, ele sempre tem disposição para correr atrás daquilo que ele precisa ou almeja alcançar. Não interessa para o bem-humorado, para o disposto, que no dia passado, no dia anterior, as coisas não foram bem. Ele entende que para ele cada dia poderá ser melhor do que o outro dia, mas o preguiçoso não. O preguiçoso já começa dizendo assim: ó dia, ó céus. Olha como tem muita gente que assistia isso, mas eu gosto disso, eu gosto disso. Pelo menos quem está na faixa do cinquentão aí, quem é que não lembra desse desenho aqui? Dos que estão na faixa do cinquentão. Até o Juscelino já está rindo ali, ó. Então esta exteriorização, ela se coaduna com o que eu estou dizendo. Por quê? Porque a preguiça, ela é um mal que se espalha lentamente até dominar tudo. E aí nós temos um princípio bíblico que Salomão vai defender para mostrar este mal
Provérbios 19:15. Abre aí para mim, 19:15. Porque normalmente o preguiçoso, ele nunca tem disposição, ele está sempre cansado. O preguiçoso está sempre bocejando. Ô pastor, mas aí o senhor está pegando pesado, né? Eu trabalhei o dia todo. Não, mas eu estou falando daquele continuado, que você já olha para ele, nem dando banho de água fria, ele não melhora o comportamento. Não é eu que estou dizendo, olha o que vai dizer o texto de Provérbios 19:15. Quem encontrou pode ler, porque eu tenho que fazer essa afirmação e provar o que está na Bíblia. Vamos lá. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Olha que coisa interessante. A preguiça é algo que faz cair em profundo sono. Na minha tradução diz assim: e o ocioso vem a padecer de fome. O que é este sono profundo descrito por Salomão no capítulo 19, a partir do verso 15 do livro de Provérbios? É algo que ocorre rapidamente. Pode perceber que o preguiçoso não tem dificuldade de dormir. Aonde ele encosta, ele está dormindo. Pode estar caindo o mundo, mas se ele está envolvido pelo ambiente da preguiça, aonde ele encostar, ele cai e ele dorme. E aí o que o Salomão está dizendo aqui? Que esse estágio para o ambiente da preguiça, ele respeita uma classificação, uma escada. Existem estágios continuados para que o indivíduo chegue a receber essa titulação de preguiçoso. Ninguém nasce preguiçoso. Olhe para mim aqui, olhe para mim aqui. Ninguém nasce preguiçoso. A preguiça, ela age lentamente e ela estabelece estágios de comportamento. E como é que a gente vence isso? Nós vamos ver lá na frente. A preguiça se permitida, perceba isso. A preguiça se permitida, se autorizada, por quem está sendo vítima dessa maledicência silenciosa. A preguiça se permitida, se autorizada, por quem está sendo envolvido por ela, não for interrompida, ela vai tomando toda a nossa estrutura, todo o nosso corpo, todo o nosso ser, e quando a gente acordar, nós vamos acordar com duas básicas situações. Primeiro, diga comigo, pobreza. Diga alto, pobreza. E a outra, necessidade. Mas a pobreza aqui não é aquela pobreza resultado muitas das vezes da falta de recurso, de você trabalhar e não ter o salário adequado. Não, a pobreza aqui é resultado da falta de vontade de buscar o recurso para te dar o mínimo de condição. A conversa está boa lá fora, né? Uma vez tomada a proporção que ela normalmente vai tomar, a preguiça vai gerar graves problemas na nossa vida física e também espiritual. E é o que Salomão vai falar a partir do verso de número 9. Até quando você vai ficar vendo a casa cair na tua cabeça e não vai fazer nada? Entre os muitos males que a preguiça pode provocar, talvez o que mais tem efeito é a fome. E a fome é um instituto que leva as pessoas a um estado de miséria e de necessidade, que é capaz de lhe roubar o brio. Normalmente o faminto perde a autoestima. Ele perde a vontade de viver.
E eu gosto de contar experiências que eu vivo. Ontem eu parei o carro para abastecer e um senhor não estava bem trajado, mas também não estava mal trajado. Pediu alguma coisa para mim ali, eu olhei para a Elaine, compra lá uma bolacha ali na loja. Falou, vai lá, compra você, a loja já estava fechada. Eu comprei um pacote de bolacha e dei R$10 para o frentista cobrar. Coloquei a bolacha no saquinho e dei para ele. Ele falou assim para mim, o senhor não vai me dar o troco? Falei, não, você pediu a bolacha. E guardei o dinheiro e saí andando. Quando eu cheguei no caixa para pagar, o frentista falou, o senhor é bobo mesmo, né? Ele é um preguiçoso, ele fica aqui de dia, de manhã, de tarde, de noite, com essa conversa fiada. Veja como é difícil essa percepção, se você não conhece. Mas a preguiça, ela é algo tão nocivo que ela gera marcas. Esse indivíduo no posto, ele já é conhecido como alguém preguiçoso, não é porque a vida é ruim para ele. Eu achei curioso o que ele falou, porque eu não puxei assunto, eu fui para pagar. Mas ele estava vendo a operação, ele viu quando a pessoa veio até mim, a Elaine, e ele viu quando eu fui lá na loja para comprar a bolacha. Aí ele falou assim para mim, ô pastor, nós já até oferecemos um trabalho aqui para ele trabalhar na faxina, ele não quis. Então esse instituto da preguiça, ele também é capaz de levar à fome, à privação das coisas, já que o preguiçoso normalmente está contaminado para não realizar nada que seja proveitoso. Tem um segundo princípio que norteia a nossa vida para não enveredarmos no caminho da preguiça. Primeiro, eu quero que, se você puder, repita comigo. A preguiça se espalha lentamente. A preguiça se espalha lentamente. Até dominar tudo. Até dominar tudo. Diga para o irmão que está do teu lado aí, acorda aí, varão. Ó, missionária Elaine, show preguiça. Eu disse aqui terça-feira próxima passada que a preguiça é a mãe da pobreza. A preguiça é a mãe da pobreza. E ela tem uma netinha, né, irmão Carlos? Como é que chama a netinha da pobreza? Porque a preguiça é a mãe. Se a preguiça é a mãe, a pobreza é a filha. E quem é a netinha da pobreza? A necessidade, a miséria. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, nós vamos encontrar Salomão fazendo algumas considerações. Por exemplo, a preguiça contamina tudo por dentro de nós e ao nosso redor. Como é que a gente entende isso? Irmão Lírio, o senhor que é empresário, fica de um lado do preguiçoso que o senhor vai ver. A preguiça não só contamina o nosso interior, mas ela também contamina tudo que está ao redor. Se você botar um preguiçoso no meio de 10 trabalhadores, você corre um sério risco de perder pelo menos 6 ou 7 desses trabalhadores. Porque a preguiça é algo tão contagiante. E Salomão vai consolidar essa afirmação, por exemplo, quando ele faz uma declaração, acho que está no livro de Eclesiastes, esse não está das minhas anotações, mas salvo o melhor juízo, está lá no capítulo 10, dá uma olhada para mim, capítulo 10 de Eclesiastes, se não me engano é o verso 17, não, verso 18, vamos ver o que é que diz o sábio Salomão lá, Eclesiastes 10, 18, é isso mesmo, 18. Isso. Pela muita preguiça se esfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Falei isso aqui terça-feira próxima passada.
Pela muita preguiça desaba o teto. Eu contei aquela história lá, né? E muitas das vezes, mas eu estou tão cansado, com tanta dificuldade. E essa vida doida que a gente leva, e tem que falar. A gente acaba deixando coisas que são não urgentes, mas importantes, para um segundo plano. E tanto o livro de Provérbios como o livro de Eclesiastes estão combatendo isso, porque se num primeiro momento a preguiça gera consequência, qual é a consequência da preguiça, entre outras coisas? A fome. Aqui, nesse segundo tópico, as necessidades básicas vêm a faltar diante da preguiça, mas não somente isso. Ela nos leva a um ambiente de conforto, enquanto tudo está desabando na nossa cabeça. Temos agora aqui do texto consequências que atingem outras pessoas, no caso aqui, segundo Salomão, atinge o lar. Pela preguiça e a omissão do dono da casa, tem goteira na casa. Olha o que diz o texto, não é? Pela muita preguiça desaba o teto. Por que desabou o teto? Porque o dono da casa, que devia ir lá colocar uma viga de sustentação, teve preguiça de subir e fazer. Aí o Salomão, para não ficar só nas minhas palavras, ele diz assim, não é? E pela frouxidão das mãos, vem lá a goteira. Ele está falando de uma realidade, ele usa dois institutos para definir o preguiçoso quanto mais. Ele diz que normalmente na casa do preguiçoso há goteira continuada e há risco de desabamento. E aí, dentro deste ambiente, a preguiça então é mostrada como algo que não atinge apenas o preguiçoso, mas atinge todo mundo que está ao redor, porque se a casa, se o telhado cair, não vai atingir só ele. Se atingisse só ele, estava resolvido. Mas vai atingir outras pessoas. Então diga comigo, a preguiça contamina tudo. Por dentro e por fora. Isso aqui é forte, hein, irmãos? O que foi, Aguinaldo? Que você já está gritando misericórdia aí? É o pastor Valdemar que está gritando misericórdia? O senhor tem crédito, pastor Valdemar. O senhor tem crédito. Terceiro, a preguiça, ela transforma, preste atenção nisso, a preguiça, pastor Aguinaldo, transforma o preguiçoso num obstáculo. Aonde tem preguiçoso, Rubens, o negócio não vai. Se você tem um projeto a desenvolver e tem um preguiçoso, refaça os seus planos. Se você tem uma empresa e contratou um preguiçoso, arrume outra gente. Que se você deixar ele no teu caminho, ele vai te dar prejuízo. Pastor, mas isso é muito doído, é muito forte. O que é um estorvo? É um obstáculo. É um impedimento, é algo que atrapalha, algo que representa uma oposição. Você pode prestar atenção que aonde tem um preguiçoso, o salário não é bom, a comida não é boa. Estou falando aqui para os patrão. O patrão é um carrasco. A patroa não tem misericórdia, mas não é, porque ele é preguiçoso. Eu contei para vocês a história lá do machadinho, lá do enxadãozinho que eu tive que pegar do irmão Cornélio. O Cornélio está vivo até hoje. Quando a gente entra nesse assunto, eu caio fora. Porque a preguiça é um trem que dói, irmão. É um atraso de vida. É um atraso de vida. É mesmo, pastor? Vamos ver se é, não é? Vamos ver o que é que diz Salomão, capítulo 10 de Provérbios. Quero terminar isso aqui hoje. Verso 26. Agora presta atenção no que o Salomão vai dizer acerca do preguiçoso como um estorvo ou como um obstáculo
na vida de quem quer crescer. Antes de ler o texto, dá uma olhada para o teu irmão e diga assim: se você quer crescer, não, mas seja melhor, dá uma olhada para ele, que se for preguiçoso, você vai descobrir agora. Diga aí para ele: se você quiser crescer, não faça aliança com preguiçoso. Até a irmã Aline está rindo lá atrás, né? Que tem uns irmãos que querem crescer, mas se fica com o preguiçoso, irmã Daiana, é uma luta. Não vai para lugar nenhum. Nada, e morre na praia. Não tenho nada. E não vai ter mesmo, meu filho. Você fez aliança com o preguiçoso, você quer ir para onde? Na relação societária entre o ativo e o preguiçoso, é que só o ativo trabalha, o preguiçoso fica esperando ele trabalhar e produzir para ele comer. Põe um preguiçoso no departamento para você ver o que acontece. Quando o departamento acabar, ele diz: a culpa foi sua que não soube liderar. Foi tua que era preguiçoso. Capítulo 10 de Provérbios, verso 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Olha as duas figuras que Salomão usou. Eu achei fantástico isso aqui. Pega vinagre e coloca na boca para você ver o que acontece. Principalmente se você tiver algum probleminha lá de cárie no dente. Se você quiser ver como é bom, coloca vinagre. É um incômodo, primeiro que dá uma rigidez na boca da gente, que o vinagre ele é ácido, de forma bastante acentuada, e se consumido em excesso, ele causa um incômodo que é natural, o próprio corpo rejeita isso. Então Salomão está usando duas figuras: o vinagre para o dente, experimenta colocar. Nossa, que incômodo, você quer correr lavar a boca. E ele usa uma outra figura, a fumaça para os olhos. Passa numa queimada com os olhão abertos, o que vai acontecer? Vai arder, vai incomodar. Por quê? Porque os seus olhos são sensíveis e não estão preparados ao ambiente de fumaça ou de queimada continuada. Olha o que é que Salomão vai dizer para classificar essas duas figuras e relacioná-las ao preguiçoso, quando ele diz que o preguiçoso passa a ser um obstáculo para quem quer crescer. Ele vai fazer duas básicas observações. A ideia do vinagre aqui e da fumaça para os olhos traz a ideia de alguém que traz incômodo, que representa uma dificuldade para quem esperava que ele realizasse um trabalho. Então você põe o preguiçoso do seu lado, esperando que ele vá fazer alguma coisa, e ele não vai fazer. E além de não fazer, ele vai atrapalhar a você para que não conclua aquilo que ele, preguiçoso, deveria ter feito. O preguiçoso, entre outras coisas, e é tão difícil a gente falar isso nessa geração, né? Ele fecha portas para o trabalho. O preguiçoso, ele consegue, de forma miraculosa, fechar e acabar com oportunidades de crescimento e de prosperidade. Simplesmente pelo fato de que ele se coloca como um incômodo para as pessoas e não como alguém que traz soluções e ajuda. O preguiçoso, ele é a representação da hiena, do desenho da Hanna-Barbera. Ele nunca tem otimismo, ele nunca tem uma percepção de crescimento. Ele nunca tem uma expectativa de que, embora o dia não tenha sido bom hoje, amanhã é outro dia. Ele sempre vai olhar no ambiente da negatividade. E o que é que tem escravizado as pessoas nesta geração?
indivíduos que buscam facilidades no ambiente de convívio social e que não se apercebem que essas facilidades vão resultar prejuízos lá na frente. Nós estamos vivendo a era do micro-ondas. O que é mais fácil, ir para o fogão, cozinhar o macarrão ou colocar o macarrão instantâneo no micro-ondas em 3 minutos comer? Nós estamos procurando caminhos alternativos. Estamos fazendo alianças com pessoas que não querem, como nós, crescer. E neste ambiente está atrelada a vida espiritual. Alianças com pessoas que não têm compromisso com o nosso credo de fé, que não têm compromisso com as nossas perspectivas, que não têm compromisso com os nossos sonhos, que não têm compromisso com os nossos desejos e com os nossos projetos, elas se tornarão problema e não solução. Um aviso aqui para o irmão e para a irmã que quer casar: não case, irmã, com o camarada que dorme até meio-dia, porque depois que você casar, ele vai dormir até 6 da tarde. Não case, irmão, com a filha que não lava a louça na casa da mãe, porque depois a gente fica reclamando. É o diabo, não é o diabo não, é a preguiça mesmo. Então, que comunhão tem a luz com as trevas, irmãos? Ô pastor, mas o senhor está pegando pesado. Não estou não, eu estou olhando para o texto. O que eu estou dizendo aqui é que essas alianças trarão consequências graves. O preguiçoso, ele é capaz de causar um sentimento chamado indisposição. Diga comigo, indisposição. É tão contagiante que por onde ele passa, ele contamina. O pastor Fauéder, me permita citá-lo, porque trabalha com gente, ele sabe bem o que é isso. Ele vai se lembrar aqui num dia, numa conversa coloquial ali: poxa pastor, fui ajudar o irmão ali e tal, e eu estava crente que o jeitão dele, pedra 90, preguiçoso contumaz. É mesmo, rapaz? Não, pastor, o senhor está vendo demais. Tenho que mandar embora. Porque se não mandar embora, ele está aqui, ó, ele está sentado aqui. Se não mandar embora, contamina os que são bons. É duro, né? Quarto, o preguiçoso só chega até o desejo. Vamos para o texto? Ó preguiçoso, verso 9: até quando ficarás deitado? Quanto te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, né? Ele usa aqui 2 figuras. Ele fala do sono propriamente dito, ele fala do preguiçoso que vive cochilando. Tosquenejar é cochilar. Então, quem é que não deseja ter uma boa vida, uma vida melhor? Porque essa é a temática do nosso estudo no capítulo 6. Quando é que a vida pode se tornar boa dentro da concepção de Salomão? Então, o preguiçoso, quando ele olha para esse ambiente, ele quer ter uma vida boa, mas a sua disposição não permite que isso se conclua. Por quê? Porque ela só vai chegar onde ele quer chegar, e ele não quer chegar a lugar nenhum. Se ele não quer chegar a lugar nenhum, ele não vai para lugar nenhum. É simples assim. O preguiçoso também tem desejos, porém existe um detalhe aqui. Eu quero que você abra Provérbios capítulo 21. Pastor, o senhor está dizendo que preguiçoso tem desejo? É lógico, ele é gente. O problema não é desejar, pastor Davi.
O problema é efetivar aquilo que se deseja. E aqui é que está a cereja do bolo, Alex. O Alex já está rindo porque entendeu o que Salomão está dizendo. Pastor, o senhor está dizendo que o preguiçoso tem desejo? E muito. Entre eles, ele tem um desejo que se sobressai a todos os demais. Qual é? De dormir. De dizer assim, que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Aí eu fico vendo aqui as irmãzinhas disfarçando para não bochejar, mas não é você não. 21 de Provérbios, verso 25. Leia aí, irmão Alex. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusa-se a trabalhar. Pronto, tá aí. Eu vou repetir para ficar bem aclarado. O desejo do preguiçoso, no caso aqui, mata ele. Por quê? Porque a mão dele... No pesado, essas mãos aqui... Dá uma olhada para a tua mão aí. Diz assim, as minhas mãos... Diga alto, não tenha vergonha, porque não tem preguiçoso aqui. Eu só estou treinando você para sair fora do preguiçoso. Diga assim, as minhas mãos dizem quem eu sou. Pronto, meu irmão. Levanta a tua mão aí para glorificar o nome de Jesus. Agora o preguiçoso fica assim, ó. Levanta a mão, até para levantar a mão, o ordinário tem dificuldade. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Então, olhe para mim aqui. Bom, Diego, não tem como adquirir as coisas senão pela via do trabalho. Eu não trabalho porque Deus me deu inteligência. Então, a sua inteligência pode ser usada para o bem ou para o mal. E o meu saudoso papai dizia que quem muito quer, nada tem. Então preste muita atenção nisso, porque Deus estabeleceu o trabalho para que fosse o meio natural para as nossas realizações das mais diversas possíveis. Tudo que você quiser consolidar e construir, deve ser resultado do seu trabalho. E o seu trabalho tem que ser honesto. O seu trabalho tem que ser limpo. Eu estou falando para pessoas esclarecidas, que entendem que a gente não vai progredir na vida fazendo esquema. Tirando o rótulo original e colocando um falso e dizendo que é a mesma coisa. Nós não vamos avançar quando aqui nós somos uma coisa e lá nós somos outra. Porque uma das características de quem trabalha está atrelada ao fato de nada temer para conseguir alcançar aquilo que deseja. Então o preguiçoso, ele tem essa dificuldade. Por isso é que a preguiça faz com que uma pessoa morra com os seus desejos sem vê-los realizados. E ele morre duas vezes. Primeiro ele morre na frustração de não conseguir. E aí tem um problema. Porque normalmente o preguiçoso, ele desenvolve uma outra patologia. O que é, pastor? A inveja. Ó, os irmãos já estão afiados. Lê aí então, irmão, já que você provocou. Você também, Ivone, quer falar? Meu Deus. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança,
mas a alma dos diligentes engorda. Pronto, daí. Essa é uma grandiosa tristeza que vem sobre os que aceitaram, sobre os que dedicaram ter a preguiça como uma companheira na vida. Só irão desejar, não irão realizar nada. Se casou com a preguiça, irmão, você está enrolado. Você não vai para lugar nenhum. Vamos terminando aqui? O preguiçoso, ele vai, como característica da preguiça que lhe acompanha, se tornar um mentiroso contumaz. E por quê? Porque ele precisa alimentar a sua preguiça. E a comida para alimentar a preguiça é a mentira. O preguiçoso, todo dia, ele mata alguém da família. Porque ele precisa justificar a preguiça dele. Estou falando aqui para os empregadores. Se eu estiver falando besteira aqui, pode falar. Fala aí, Aguinaldo. É você que está falando. Ó, cadê o Wesley? Faz edição dessa parte aí, viu? Isso é uma patologia. Isso na faculdade de Direito, nós aprendemos que é uma síndrome, chamada Síndrome do Barão de Munchausen. Até o nome é difícil. Esse Barão de Munchausen era um homem muito rico, criado na dinastia da sua família, e até pelas riquezas que a família detinha, entre outras coisas, não precisava trabalhar. Mas ele era um preguiçoso contumaz, não porque era rico, mas porque era doente e portador de uma deficiência. Então, como resultado desta deficiência, ele é alguém que, no cenário literário, ele se tornou conhecido como mentiroso contumaz, para justificar os atos produzidos pelo ambiente da sua preguiça. Por isso que recebeu o nome. Isso é uma patologia. A psiquiatria trata, a psicologia trata desse princípio, a síndrome do Barão de Munchausen. Porque o preguiçoso, ele precisa da mentira para alimentar a sua preguiça. Quanto mais preguiçoso ele fica, mais mentiroso ele também vai ficar. E tem texto bíblico, não é? Para ilustrar isso. E qual é o perigo dessas mentiras continuadas no ambiente da preguiça? O primeiro é que ele está dizendo de quem ele é filho. O preguiçoso não é filho de Deus, porque Deus é o autor do trabalho, Jesus deu testemunho. O meu pai trabalha e eu trabalho também. Não tem ninguém com os pés para cima, não, vivendo ociosidade. Nós trabalhamos. Agora, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, o preguiçoso, quando exerce essa atividade, ele está dizendo de quem, de fato, ele é filho. O preguiçoso, ele não serve a outra pessoa, senão um inimigo, pois se torna um expert em invenções e mentiras para alimentar o seu mau comportamento. A preguiça não é uma doença, é um mau comportamento. E aí tem o texto bíblico que eu quero ilustrar, 22 e 13 de Provérbios, e a gente vai caminhando para o encerramento, que eu quero tomar a sopa. Eu gosto desse texto, porque o preguiçoso, ele sempre vai inventar no ambiente da mentira aquilo que não tem. Olha a conversa que normalmente é atribuída ao preguiçoso e mentiroso quanto mais. 22 e 13 de Provérbios. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Não tem leão não, irmão, é um gatinho.
Aliás, a missionária que tem experiência com gatinho, ela fica querendo atropelar os gatinhos na rua lá, mas tudo. Ou seja, o que Salomão está dizendo aqui? Que a falta de energia do preguiçoso de enfrentar as situações da vida faz com que ele invente absurdos. Por exemplo, como Salomão está citando aqui, é o preguiçoso que está dizendo, diz o preguiçoso, um leão está lá fora. Por que ele está falando isso? Porque ele não quer realizar nada. Porque se você voltar atrás aqui, você vai ver que o contexto em que Salomão está tratando o tema aqui é justamente para confrontar um comportamento. Imagina o leão sair no inverno para trabalhar? É ruim, hein? O leão está na caverna, está na rua não. Mas o preguiçoso precisa enfeitar. Então nunca tem solução, sempre tem algum impedimento para dizer não para aquilo que deveria fazer. 6, para a gente terminar agora. O preguiçoso não sai do lugar, não vai para lugar nenhum. É interessante que o preguiçoso ele se torna um especialista em fazer coisas que não levam a lugar nenhum e que não produzem nada. O preguiçoso normalmente começa e não termina. E quando termina é debaixo de briga. Principalmente para quem tem filhos adolescentes, sabe o que eu estou dizendo. Já tem um adolescente me encarando aí. Cuidado, pastor, com o que o senhor vai falar. Mas eu sei o que eu estou falando. E enquanto eu estou falando para vocês, eu também estou sendo confrontado por essa palavra, porque nós também temos responsabilidade aqui. Então Salomão está dizendo que normalmente o preguiçoso não vai para canto nenhum. E por quê? Porque ele não tem disposição para sair do lugar. Olhe para o texto. Provérbios, capítulo 26, verso 14. Eu gosto disso. Estou aplicando o texto bíblico, é a exegese do texto, 26, 14 de Provérbios. Olha o que diz o sábio Salomão acerca do preguiçoso que não sai do lugar. Como a porta se revolve nos seus gonzos, Dobradiças. assim o preguiçoso na sua cama. Olha só, olha a comparação que o Salomão faz do preguiçoso que não faz nada e não sai do lugar nenhum. Ele compara o preguiçoso à porta, ela não sai do lugar. E se você não colocar óleo na dobradiça, que aqui usa a expressão gonzo, ela fica com aquela lá. A ideia desse texto é de uma porta que abre e fecha através das suas dobradiças. Ela abre e fecha inúmeras vezes, mas ela não sai do lugar. Dá uma olhada aí para o teu irmão, diga para ele, pelo amor de Deus. Diga aí para ele, pelo amor de Deus, se movimenta. Fica inventando desculpa não, irmão. Quem deixa se vencer pela preguiça ama mais a sua cama, a tal ponto que não deseja sair dela. Estou com depressão. Ah, não, é preguiça mesmo. Quem é que receitou? Dr. Davi Abacuque. Que agora tudo é depressão. Dor de cabeça é depressão. Não, é preguiça mesmo. Mete uma pantufa no pé, põe um avental, vá lavar aquela louça. Vá carpir aquele terreno. E vai dar tudo certo e o nome de Jesus vai ser glorificado e você vai prosperar nos teus caminhos. Temos aqui só mais uma comparação. O preguiçoso se deixa dominar por um cansaço sem motivo. Esse aqui sou eu. Por que o preguiçoso está sempre tão cansado? Não é o trabalhador, não estou falando de trabalhador, quem levanta às 5 da manhã, 6 da manhã, para o batente, que tem que pegar ônibus cheio, trem lotado, já chega cansado no trabalho.
Eu estou falando daquele camarada, daquele servo de Deus, daquela serva de Deus, que fica até 11 horas da manhã na cama. Estou esperando o anjo do Senhor usar alguém para descobrir aquele... Até o currículo do preguiçoso é mal feito. Ele já faz o currículo para não ser visto. É um currículo sem apresentação. Quem é que trabalha em RH aqui? Deve ter alguém aí que trabalha em RH. E hoje as empresas estão olhando, a empresa avalia desde a confecção da estruturação do currículo. Vai pegar um currículo numa folha de caderno e manda lá para o representante da Sabesp aqui, para você ver para onde vai o seu currículo. Então o preguiçoso se deixa dominar por um cansaço sem motivo. Por que o preguiçoso está sempre cansado? Pergunte aí para o teu irmão, por que o preguiçoso está sempre cansado? Eu fiquei pensando comigo, não tem motivo justo, não é? Mas aí quando você vai olhar para o texto que nós vamos ler aqui agora, eu descobri uma coisa. Qual é a motivação que o preguiçoso tem para estar sempre cansado? Qual é a motivação que ele tem, Alex? É que ele não quer fazer nada. E quando não quer fazer nada, tudo para ele é um impedimento. E aí tem um texto para abraçar, é o verso 15 do capítulo 26. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Na minha leitura está dizendo aqui, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Ele não quer fazer nada. Qual é a motivação que ele tem? Nenhuma. Estou cansado. E aí a gente fica com dó. Vem cá, preguiçoso, deixa eu colocar na sua boca. Não, irmão. Vamos resolver isso agora. Agora. A preguiça é tão perigosa que o sábio destaca que pode chegar ao ponto em que as tarefas básicas para a sobrevivência, como por exemplo comer, são afetadas pela preguiça. Aquele preguiçoso que fica em cima da cama dizendo que está doente. Irmão, você já não se tocou não que essa gripe já passou? Faz como a minha mãe fazia quando era pequena, arranca as cobertas, passa a mão num pedaço de pau de vassoura, que é o melhor remédio para levantar e espantar o preguiçoso. Quando ela voltava no quarto, já estava tudo dobrado, tudo arrumado e já estava lá pronto. Aliás, nós temos um texto bíblico que ilustra a história de Davi, que orou até as últimas consequências para que o filho do seu pecado sobrevivesse. E ele tinha ali motivos, não é isso, Alex? Para estar entristecido. Porque ele estava orando pedindo a Deus que perdoasse o que ele havia feito e deixasse o menino viver. Mas Deus tinha dado uma sentença: vai morrer, meu filho. E o menino morreu mesmo. E aí quando Davi olha para os servos cochichando um com o outro, Davi teve uma leitura prática e rápida que nós precisamos ter para identificar o problema. Ele diz, bom, se eles estão cochichando é porque o menino morreu. Se o menino morreu, não justifica eu ficar em cima dessa cama com roupa de luto, dizendo que não vai acontecer nada. Vou levantar, lavar o rosto, tomar um banho e sair, pegar a minha mala, pegar o meu currículo, pegar a condução, pegar a direção de algum lugar e vou fazer alguma coisa. O que eu não posso é ficar aqui esperando que as coisas caiam do céu. Porque do céu só cai chuva, viu, meu caro? Não vá trabalhar não, para você ver. Pastor, eu estou esperando o anjo. Que anjo o quê, rapaz? Vai levantar cedo, correr atrás do seu prejuízo e vai dar tudo certo. O preguiçoso vê tudo como um esforço que não está disposto a fazer até as suas atividades mais básicas. E esse é um dos níveis mais perigosos da preguiça. Um nível que destrói completamente a vida do preguiçoso e até as pessoas ao seu redor ficam afetadas por tal comportamento. Imagine se esse preguiçoso for um pai de família com grande tristeza
Ele não vai trazer para dentro da sua casa. Porque tem coisas que são resultado, tem pobreza. Olhe para mim aqui, eu vou encerrar agora. Tem ambiente de pobreza que é resultado das circunstâncias que cercam as pessoas. Mas essa circunstância de pobreza que cercam essas pessoas não tiram delas o brio de ter uma excelência e uma qualidade de vida. A gente vê isso muito no interior. Nós que somos acostumados com cidades grandes, com os grandes arranha-céus, nós que temos uma ideia extremamente consumista, voltada ao dinamismo do ambiente capitalista em que nós estamos inseridos, e que achamos que a ostentação, que o ter é mais importante que o ser, quando a gente olha para pessoas que vivem em um ambiente de pobreza pelas circunstâncias que lhes cercam, aí a gente aprende a dar valor na vida. O que é mais importante desse ambiente? Ter uma casa, ter patrimônios ou ter um lar? Então, no ambiente da pobreza produzida pelas circunstâncias, a situação é diferente. Porque esse indivíduo está enfrentando um ambiente de pobreza, pastor Davi, de privação, mas não como resultado da sua omissão, mas como resultado de circunstâncias que estão à sua volta. E quem vive circunstâncias que estão à sua volta, vivendo uma vida de fidelidade a Deus, não vai passar necessidade, porque Deus se encarrega pessoalmente de cuidar do pobre e do necessitado, mas com preguiçoso Deus não tem conversa. Então nós precisamos ter também essa leitura, para ver quando essa pessoa de fato, ela está sendo atingida pela pobreza como resultado da circunstância em que ela está inserida, e quando ela é uma preguiçosa, um preguiçoso contumaz. E como é que a gente descobre isso? Através do espírito de discernimento. E aqui Salomão vai dizer que a preguiça destrói a percepção da realidade. Quem se deixa dominar pela preguiça, diga comigo, quem se deixa dominar pela preguiça, adquire uma percepção totalmente errada sobre si mesmo e sobre o que está ao seu redor. Eu não conheço um preguiçoso que não se auto-vitime. Todo preguiçoso se vitima, que a vida para ele é mais difícil, que as portas para eles demoram mais de abrir, que as circunstâncias para eles são mais agressivas do que para o outro. Por quê? Porque a preguiça está impregnada. E para terminar esse último texto, Provérbios 26, 16. E é interessante que o preguiçoso sempre se julga inteligente o suficiente para subestimar a capacidade de quem está trabalhando. Você está trabalhando muito, viu, pastor Davi? Eu não faço nem a metade disso. E aí você tem que dizer para o preguiçoso, mas você também não tem nem a metade do que eu tenho, não alcançou nem a metade do que eu já alcancei. É simples assim. Vamos lá para o texto, 26 e 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Pronto. O que o Salomão está dizendo aqui? Incrivelmente, a pessoa dominada pela preguiça enxerga a si mesmo como alguém que sabe mais do que os seus verdadeiros sábios. Pode olhar para o preguiçoso, por que você está trabalhando tanto? Ele sempre tem um caminho alternativo, ele entende que a preguiça, ela é um instituto que lhe dá vantagens, que na verdade não são vantagens, são prejuízos acumulados, porque o diabo te dá com a mão e tira com a outra. É simples assim.
vê em si mesmo uma grandeza que não existe. Normalmente o preguiçoso é exibido. Quer andar com a melhor roupa, quer andar com o melhor sapato, mas pergunta para ele onde é que ele conseguiu isso. Alguém trabalhou para ele poder usufruir. Esse comportamento é extremamente destrutivo, pois faz com que o preguiçoso não examine os conselhos, não aceite orientações e críticas construtivas. Isso gera um caminhar pelo caminho da destruição, pois não é capaz de ver que está caminhando para um buraco sem fim. Que Deus possa nos ajudar neste tempo de adversidade. E que nós possamos considerar no texto que nós acabamos de trabalhar aqui, do verso 6 ao verso 11 de Provérbios, que possamos considerar o perfil estabelecido pelas formigas, que não tem chefe, que não tem rei, que não tem senhor, mas que sabiamente trabalham em 3 estações do ano, para que ao chegar do inverno, elas possam ter alimento suficiente para passarem pela privação e pelas dificuldades que normalmente o inverno produz, e possam sair dele totalmente ilesas às consequências e adversidades produzidas pelo inverno. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça enxergar, por meio desses princípios bíblicos, os perigos produzidos pela preguiça, e que o Senhor possa nos guardar de todo mal, e que possamos sair daqui revigorados. Amanhã, quando for de manhã cedo, que o seu despertador tocar, você pode até ficar 5 minutos, mas não passe dos 5 minutos. Levante e vá trabalhar, e vai dar tudo certo, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu posso ouvir um amém?